Trump envia 3 destroyers para a costa da Venezuela e Maduro ativa milícia de 4,5 milhões de soldados. 4,5 milhões? É isso mesmo? Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Caramba. Neste vídeo falaremos sobre o envio de uma grande força naval americana para a costa da Venezuela e da ativação por Nicolás Maduro de uma força miliciana composta por 4,5 milhões de combatentes. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou do Mirella, devido às tensões com os Estados Unidos. E no centro dessas tensões está o ditador Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de liderar uma organização narcoterrorista, o Cartel de los Soles. E foi no âmbito dessa tensão que Maduro, em um discurso transmitido pela televisão estatal, revelou que irá mobilizar mais de 4,5 milhões de membros da milícia venezuelana, uma força formada durante o governo de Hugo Chávez e que se expande a cada ano. Maduro, em seu discurso, mencionou que a mobilização é uma resposta a ameaças estrangeiras e visa cobrir todo o território nacional com milícias armadas e preparadas. As ameaças que Maduro se refere são, em grande parte, ligadas às recentes ações do governo dos Estados Unidos, que dobrou a recompensa pela prisão de Maduro, oferecendo 50 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Outro motivo é o recente destacamento de forças navais americanas no sul do Mar do Caribe, mesmo em frente à costa da Venezuela, visando interromper o fluxo constante de drogas que diariamente Airbridge Cocaine Trafficking Route to Central America. Ah, então a cocaína vai por aqui. E também tem uma rota marítima por aqui, ó, por cima. Caramba. Partem dos portos venezuelanos controlados pelo regime de Maduro. Mas que milícia é essa que Nicolás Maduro fala com tanto orgulho? A milícia venezuelana, formada no governo de Hugo Chávez, é uma força paramilitar que tem como objetivo reforçar a segurança interna e a defesa nacional. Apesar do número de 5 milhões de membros ser frequentemente citado, estimativas mais realistas sugerem que cerca de 4,5 milhões estão diretamente envolvidos nessas atividades, com a grande maioria composta por cidadãos comuns, como funcionários públicos e camponeses. A milícia venezuelana é um reflexo do projeto político de Hugo Chávez, que buscava a formação de um povo em armas, um modelo de defesa popular inspirado no exército comunista do Vietnã do Norte. É composta por vários segmentos, com destaque para as milícias populares, que envolvem civis organizados em diversas categorias, como os milicianos populares, a maior parte da força, com membros que, além de serem cidadãos comuns, estão organizados em células comunitárias em todo o país. Esses milicianos são treinados de maneira muito rudimentar, com foco em ações de defesa local e apoio em conflitos internos. Em seguida, temos as Forças de Defesa Territorial, uma parte especializada da milícia que foca na defesa do território venezuelano contra possíveis invasões. Essas unidades recebem um treinamento um pouco mais técnico, especialmente em táticas de guerrilha e operações urbanas, e corresponde a cerca de 3 a 5% de todo o contingente. E há também os grupos de defesa de indústrias e infraestruturas, com a missão de proteger fábricas, usinas e outras infraestruturas essenciais para a economia nacional. A milícia é comandada por autoridades ligadas ao Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, o partido de Maduro. Ou seja, trata-se, na prática, do braço armado do regime ditatorial de Nicolás Maduro. O treinamento dos membros da milícia é, na maioria das vezes, bastante limitado e focado no uso de armamentos leves e táticas de guerrilha, com um nível de profissionalismo e especialização longe de se comparar ao treinamento das Forças Armadas regulares de potências militares.
Além disso, o treinamento é muitas vezes esparso, focando mais em instrução de combate básico e em práticas de defesa local, sem nenhum tipo de aprofundamento em técnicas de guerra moderna, como operações conjuntas, logística avançada ou guerra cibernética. Agora, de onde fato, é que eles pegam com a crise econômica que se vive na Venezuela, fontes Será que é da locais Rússia, da referem que perto de 90% desses milicianos nunca sequer realizaram um disparo de arma de fogo com munição real. Não tem experiência. E quanto ao armamento, a situação da milícia venezuelana também apresenta limitações profundas, com muitos dos armamentos sendo de origem soviética e não possuem a sofisticação necessária para enfrentar um exército moderno. A Venezuela possui uma infraestrutura militar considerável, incluindo tanques e sistemas de defesa aérea, mas a milícia popular, em sua grande maioria, está equipada com armamento leve e de baixa tecnologia. A maior vantagem que eles têm é o local, né? Eles membros da milícia representar um número impressionante em termos de força humana, a eficácia operacional da força é muito questionável. E em um conflito direto com uma potência militar como os Estados Unidos, a milícia venezuelana teria dificuldades em manter uma resistência prolongada devido a vários fatores, como a desvantagem tecnológica, o seu treinamento muito breve e limitado e tremendos gargalos e limitações de logística e de coordenação. O que significa que em um cenário de conflito real, o máximo que poderíamos ver seriam pequenas unidades atuando de forma dispersa e descoordenada pelo território, mais focadas no controle das populações locais para evitar pilhagens e saques, do que propriamente para enfrentar uma força estrangeira moderna. Não tem como eles baterem de frente. Dependendo da motivação e do treinamento, uma força paramilitar de 4,5 milhões de pessoas poderia, se bem empregada, fazer a diferença em um conflito de guerrilha ou em ações de resistência prolongada, principalmente em terreno urbano ou em regiões de difícil acesso. Mas mesmo assim, não tem investimento, em um confronto convencional contra um exército como o dos Estados Unidos, a milícia venezuelana, como se apresenta hoje, não teria grande capacidade de resistência. E se for forçada a ser lançada na linha de frente, teria o potencial de mais atrapalhar do que propriamente ajudar. Tudo isso mostra que essa força miliciana é, acima de tudo, uma ferramenta de propaganda interna do partido e uma força muito mais focada no controle interno da população em um cenário de conflito e para a imposição do poder da ditadura de Maduro. Não é muito uma coisa de exército assim para defender o país, porque eles não têm equipamento, é mais um negócio para fazer medo, para a população ficar subserviente, sabe? Com as ações dos Estados Unidos e a formação de uma força militar de tamanha magnitude em resposta a essas ameaças, a situação na Venezuela fica cada vez mais tensa. A milícia, que já é uma das maiores forças paramilitares do mundo, tem um papel fundamental no regime de Maduro, e a expansão dessa força levanta questões sobre a sua preparação para uma possível escalada militar. Com os Estados Unidos pressionando cada vez mais e a Venezuela se aproximando de uma militarização total, qual será o próximo movimento? O que eles se podem ainda fazer não está inscrito no canal, Unidos... inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder entrar no país, né? Mas assim, não tem como eles baterem de frente. Pô. Se os Estados Unidos quiserem, eles tomam o país inteiro da Venezuela, né? Só se aí outros países, outras ditaduras do mundo também quiserem auxiliar a Venezuela, aí é que vai começar uma guerra mundial, né? Mas eu acho que nenhum país quer escalar dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer.